Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais este vídeo do Vasco 10 neste dia 18 de setembro, quinta-feira. O Vasco da Gama traz novidades para domingo. Com certeza teremos novidades aí na escalação do Diniz e você acompanha tudo com a gente. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, comentário também, fazendo aquela resenha do Vascão que a gente comenta aqui. E também nome e cidade para rolar aquele abraço no final do vídeo. Lá no Instagram, @Vasco10RD. Será muito bom ter a sua companhia por lá também. E você compartilhe nossas postagens com os amigos aí de grupo de WhatsApp, família em geral. A gente precisa muito da sua ajuda aí para fazer essa família Vasco 10 crescer. O Vasco trabalhando para trazer novidades para você e trazer um time eficiente, eficaz no domingo contra o Flamengo. Eu vou chamar meu amigo Gilson Santos para falar dessas novidades, dessas possibilidades do Vasco da Gama. Olá, Erasmo! Quinta-feira chegando e o clássico está se aproximando, Erasmo. O Vasco segue treinando forte, Fernando Diniz segue treinando duro com a equipe do Vasco da Gama e o treinador vascaíno fará mudanças na equipe. A primeira alteração será no setor defensivo. O zagueiro Lucas Freitas, que cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, cederá lugar aí para, possivelmente, o zagueiro Carlos Cuesta. O zagueiro estreou no domingo fazendo gol contra o Ceará e deve formar dupla com Robert Renan. A segunda possibilidade de mudança na equipe do Vasco é no setor de meio-campo. O volante Matheus Carvalho jogou muito mal no domingo contra a equipe do Ceará, falhou no primeiro gol e Fernando Diniz deve fazer uma alteração aí nesse setor. Para isso, Erasmo, Fernando Diniz ganha um reforço que ele gosta muito, um jogador versátil, que estava jogando de zagueiro e pode voltar ao setor de meio campo. Exatamente ele, Hugo Moura. Hugo Moura, que esteve fora do último compromisso do Vasco, está de volta e deve formar o meio campo ali, a volância com Cauã Barros. O volante Tietê ainda é dúvida para esse jogo, mas tem uma chance remota de ser relacionado. Dificilmente o Tietê deve sair jogando nesse jogo contra o Flamengo. O mesmo vale para o volante Thiago Mendes. Thiago Mendes já está fazendo trabalho com bola, mas ainda não há certeza se esse jogador será relacionado ou não para o compromisso contra o Flamengo. A terceira mudança, Erasmo, pode acontecer na lateral esquerda do Vasco da Gama. Nos últimos 2 jogos, o lateral esquerdo Lucas Piton, que ainda está entregue ao departamento médico, não deve jogar contra o Flamengo. Nos últimos jogos, quem atuou por ali foi o uruguaio Puma Rodrigues. Fernando Diniz fez várias declarações afirmando que o jogador tem atuado bem, mas há uma possibilidade nesse jogo duro contra o Flamengo do Fernando Diniz colocar por ali um jogador de origem. Leandrinho e Vitor Luiz disputa espaço para ver quem pode sair jogando. Então, tem essa dúvida aí se Puma Rodrigues permanece na lateral esquerda ou se Fernando Diniz vai usar um lateral esquerdo de origem. Uma outra mudança, Erasmo, que pode acontecer é no setor de ataque. Quando a equipe não vence, vem aqueles velhos questionamentos sobre o atacante Verratti. Verratti não atuou bem contra o Ceará e Fernando Diniz pode fazer um ataque mais leve. Andrés Gomes, o colombiano que atuou 3 vezes até aqui, fez 2 assistências. Uma na sua estreia contra o Corinthians, fez uma assistência para o gol de Ryan e na sua terceira oportunidade foi no jogo de domingo. Entrou bem na equipe e fez assistência para o gol do seu conterrâneo Carlos Cuesta. Então é um jogador que está em alta com o torcedor vascaíno e também está em alta com o treinador Fernando Diniz. Outra opção é o Matheus França.
Matheus França vem do futebol inglês, é um jogador que o Fernando Diniz gosta demais, embora o Fernando Diniz já tenha falado que não deve contar com o jogador no setor de ataque, vê o Matheus França como o terceiro homem de meio campo, um substituto ali para o Felipe Coutinho, mas não fique surpreso se Fernando Diniz sair jogando com esse jogador. David corre por fora, é um jogador que, quando teve a oportunidade de sair jogando contra o Santos, fez um gol, aliás, um golaço, um dos mais bonitos desse campeonato, e pode correr por fora aí. Portanto, são muitas as dúvidas de Fernando Diniz para a montagem da equipe, mas o certo é que o Vasco entrará com a equipe alterada, com a equipe diferente para esse jogo contra o seu arqui-rival, o seu arqui-inimigo, o Flamengo. O Vasco, Erasmo, há 123 dias não ganha em São Januário, 4 meses sem ganhar aí na barreira do Vasco, e no Maracanã esse jejum ainda é muito maior. O Vasco está há 759 dias sem vencer no Maracanã. São 2 anos, mais de 2 anos sem vencer no Maraca, e a última vitória do Vasco foi contra o Atlético Mineiro, ainda na era Ramon Dias. Ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, naquele jogo que o Vasco esboçou uma reação dentro do Campeonato Brasileiro, gol do atacante Serginho, que nem está mais no Vasco da Gama. Então, é um longo período sem o Vasco vencer no Rio de Janeiro. Ainda assim, Erasmo, esse Vasco que é um turbilhão de emoções, esse Vasco, no segundo turno, faz uma das melhores campanhas. O Vasco faz campanha de G4. Até aqui, o Vasco fez 4 jogos, 12 pontos disputados, ganhou 7 e agora no Maracanã vê essa possibilidade de ganhar do seu rival, de ganhar do Flamengo. O torcedor vascaíno quer muito essa vitória, mas para isso o Vasco precisa vencer no Rio, precisa vencer no Maracanã. São muitos jogadores que podem ser utilizados por Fernando Diniz, mas o torcedor quer a vitória, não importa quem está jogando, se é Verratti, se é Andrés Gomes, mas o Vasco precisa voltar a vencer. O Vasco ainda beira ali a zona do rebaixamento e vai ter uma sequência de jogos difíceis, todos no Rio de Janeiro, e precisa pontuar, porque se não vencer, pode aí dormir na zona do rebaixamento. Eu fico por aqui e fico na expectativa da sexta-feira musical. O que será que Erasmo Romão vai trazer aí para alegrar a sexta-feira vascaína? Na última sexta, Erasmo Romão cantou o hino do Vasco da Gama. E tomara que a gente tenha aí uma segunda-feira musical com o Erasmo entre feliz, cantando novamente o hino do Vascão da Colina. Um grande abraço e até amanhã. É isso aí, meu amigo Gilson Santos, sexta-feira musical, rapaz. Vai rolar uma homenagem, vai rolar uma homenagem à dica que eu dou. Então você acompanhando a gente aí amanhã, nessa sexta-feira musical, você vai... Se você é das antigas, você vai matar a saudade, você vai com certeza vai relembrar. O Diniz aí aprontando o time, né? E a zaga nova. Com certeza vai ter zaga nova. O Cuesta e o Robert Renan, né, deve formar essa dupla aí, uma dupla que nova para o Vasco, nova para eles também, né? É uma dupla de zaga com talento e com carisma, né? O Cuesta já chegou marcando gol, o Robert Renan chegou como se fosse criado no Vasco da Gama, né? Então a gente fica atento aí a essa situação da zaga. Os volantes também, então assim, por exemplo, o quarteto de volante, os volantes, né, de contenção e os zagueiros são assim, praticamente nunca jogaram juntos, né? Então o Gumbora, Cauã Barros, né, Licuesta e o Robert Renan, então eles vão ter que se virar no talento, na vontade, para segurar o ataque deles, que é complicado, né? E na lateral esquerda pode pintar Leandrinho, não sei, cara, não sei, o Diniz tem uma cisma com o garoto, mas é um garoto que é garoto, né? Mas é um garoto acostumado a jogar Vasco Flamengo, né? Vai dar o sangue aí, tem um bom apoio, ótimo cruzamento, é abusado, tem um chute bom,
Então, vamos aguardar aí. E o garoto vai ser convocado agora para a seleção brasileira de sub-20, né? Vai aí disputar o Mundial da categoria, já está pré-convocado, e o Ryan com certeza não vai, porque o Vasco brigou. O Ryan agora é profissional, né? Não tem mais essa de sub-20 não. Então, fica nessa situação. Agora, o Andrés Gomes, né, é um jogador que tem a possibilidade de entrar em campo. A gente não sabe se entra logo de início, mas é um jogador que é importante para fazer os caras correrem para trás, porque esse é o desafogo. O Diniz precisa aprender a trabalhar com desafogo. Tem um pontinha lá, faz os caras correr para trás, né? Botar o pontinha para botar a velocidade em cima deles. No centroavante para acompanhar, né? Aí é um jogo pro Verratti mesmo, né? O Verratti acompanhar ali, sobrou na área, ele pimba. Agora botar o Verratti de zagueiro, né? Botar lá o pontinho de zagueiro, de lateral, vai complicar. Até chegar lá na frente, já acabou o mundo, né? Então vamos ver como o Diniz arma o time do Vasco para este domingo. E meu abraço de hoje vai pro Robertinho, direto de Jequié. Robertinho aí, deixando seu abraço direto de Jequié. Grande figura, jogador, né? Cara, sabe de bola. Um grande abraço aí pro Robertinho. Ailton Sargento falou, ó, bela atitude aí do Garré, que busca treinar, né? Complementar seus treinamentos. É um jogador que mostra insatisfação no momento que passa, né? O cara tá meio que escanteado no elenco, né? Se adaptando ao futebol brasileiro, é claro, mas está demorando um pouquinho, né? E o Vasco precisa de urgência e ele está vendo que a situação, assim, há uma pressão no Vasco, né? Por produção em alguns jogadores, né? Entre eles, ele, Paulinho, né? Precisa apresentar mais, o Thiago Mendes também. Então esses caras têm que se mexer e é isso aí mesmo, tem que buscar seu espaço, tentar melhorar, né? Não se conformar com a má fase. Então eu acredito que o Garré melhore sim e venha ajudar o Vasco da Gama. E o outro abraço é para o Orlando O Grande, esse amigo inseparável, sempre acompanhando a gente aí, direto de São Paulo, pelas madrugadas, né? O Orlando sempre ligado no Vasco 10. Um grande abraço aí, Orlando. Valeu pela moral, valeu aí pela companhia. E você que não é inscrito no canal, pode se inscrever, deixar seu like, seu comentário, seu nome, sua cidade, para rolar aquele abraço no final do programa. Lá no Instagram, temos também @Vasco10RD, você pode nos acompanhar por lá. Compartilha nossas postagens, nossos vídeos aí, para os amigos, grupo de WhatsApp, família, para que a gente possa crescer. Ajuda a gente aí, galera! E eu fico por aqui, apurando mais notícias do Vasco da Gama, para trazer amanhã, na sexta-feira musical, mais um programa, eu, meu amigo Gilson Santos. Um grande abraço, galera. Valeu! Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.